Jogo de ida das oitavas de final, então, São Paulo sai na frente, tem a vantagem aí, venceu por 1-0, o Palmeiras encerrou uma sequência muito positiva do Alviverde e também recuperou a moral depois daquela virada no Campeonato Brasileiro. Tudo bem, amigos do Sport Center? Copa do Brasil deu São Paulo na primeira partida, por mais que o próprio torcedor do São Paulo não acreditasse que 72 horas após aquela virada no Campeonato Brasileiro, o time pudesse reagir e conquistar a vitória contra aquele que é considerado o principal time do Brasil, o Palmeiras. Copa do Brasil agora só no dia 14 de julho. Até lá, o Palmeiras vai tentar encontrar uma fórmula de reverter a situação no Allianz Parque. Precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar as penalidades. E o São Paulo, de manter essa vantagem, joga por todos os empates e por todas as vitórias para se classificar às quartas de final. Eu acho que é motivo de orgulho para o torcedor ver que mesmo com todas as dificuldades, a gente consegue jogar de igual para igual na maioria das vezes, ou em momentos ser superior ao Palmeiras, e num único momento que foi o segundo jogo lá no Allianz Parque, aí nós temos que esquecer porque nós não jogamos absolutamente nada. Mas eu acho que ainda ser competitivo contra uma equipe tão boa mostra a grandeza do São Paulo. E eu garanto para vocês que o cara que melhor pode representar a instituição nesse momento de dificuldade do clube está aqui. Mas assim, eu entendo, vocês me batem bastante, não vocês aqui de maneira geral, mas eu fui feito para apanhar dessa maneira. Do lado do Palmeiras, claro, ficou a frustração. Afinal de contas, o time não fez uma partida tão boa, principalmente como o segundo tempo do jogo de segunda-feira. Não vamos arranjar essas desculpas. O adversário foi mais forte, mereceu ganhar. Essa foi a realidade. Não fomos capazes de criar, de ter as nossas oportunidades. Agora é virar a chave Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem o Avaí em Santa Catarina no final de semana, sem Danilo suspenso, mas com a volta provável de Rafael Veiga e certa de Abel Ferreira recuperado de Covid à beira do campo. Já o São Paulo joga diante do Juventude Lanterna, tentando se reabilitar após 2 derrotas no Campeonato Brasileiro e tentando subir desta incômoda 9ª colocação. Nenhum dos 9 atletas que ficaram ausentes dos 2 jogos contra o Palmeiras poderão enfrentar a equipe de Caxias do Sul. Porque o São Paulo forte no primeiro tempo, como tem sido forte no primeiro tempo, e eu acho que talvez ontem até com mais intensidade do que na segunda-feira. Mais mordido? Mais mordido, ele conseguiu, porque na segunda-feira o primeiro tempo o São Paulo foi bem, mas foi um jogo equilibrado. Ontem o primeiro tempo só deu São Paulo. Só o Palmeiras praticamente não passou do meio campo, não conseguiu jogar. Então, isso que o Rogério falou é um mérito. O São Paulo é um time que consegue muitas vezes equilibrar os jogos com o Palmeiras. Mas no segundo tempo foi diferente a história ontem. E a gente fica se perguntando, o São Paulo não teve no segundo tempo ontem o mesmo desempenho do primeiro, caiu um pouco também, mas foi melhor também do que o segundo tempo de segunda-feira passada. E o Palmeiras não entrou em campo. E aí, tentar entender os motivos de não ter entrado em campo, de ter aceito o jogo. Ele foi aceitando. Tá bom, 1-0. E vamos parar para pensar? Uma coisa é o campeonato de pontos corridos, em que o jogo valia 3 pontos. Ontem, Copa do Brasil, foi o primeiro tempo de um jogo de 180. O jogo de ontem não vale 3 pontos. Vale o São Paulo, nesse momento, no intervalo, estar vencendo por 1-0. E o jogo de volta é no Allianz Parque. Mas é ok? Então, eu acho que talvez o Palmeiras... Administrou um pouquinho? Ele não se esforçou, ele não gastou energia, porque talvez o resultado não fosse tão ruim. Olha, a gente ganhou de 4-0 lá no Campeonato Paulista, dá pra gente fazer uma força e ganhar de 2. Ou ganhar de 1, levar para os pênaltis, sabe? É aquela história, não vou também me arriscar desesperadamente para correr risco de levar mais gol, porque o dia claramente não era bom, a noite não era boa para o Palmeiras. Então, vamos tocar o barco como tá, 1-0, não faz mal. Porque em mata-mata, cada jogo não vale 3 pontos. Vale o agregado, né? É a classificação no final. Entender isso. Essa coincidência das 2 derrotas de um total de 4 no ano, né? Quer dizer, o São Paulo é responsável por metade das derrotas do Palmeiras em 2022, a gente está chegando na metade do ano. Mostra uma capacidade do São Paulo e do Rogério especificamente de entender como incomodar o Palmeiras, né? Como dificultar. E vamos lembrar que o jogo de segunda-feira estava 1-0 até os 45 do segundo tempo, né? O Palmeiras teve todos os méritos do mundo para virou numa jogada que é muito forte, 2 vezes,
mas não é que não foi amassado, Não, né? não foi... No placar, assim, a 3-0. Não foi assim. Então, agora a questão o São Paulo aprendeu bem as lições da segunda para ontem. Agora ele tem que buscar as lições da final do Paulista. Sim. Que assim, não é que o São Paulo perdeu, ele foi asfaltado, atropelado, não tem nem muitas palavras para explicar o que foi a final do Paulista. O que estava errado ali, né? Quer dizer, o que fez o São Paulo ser colocado tão para trás e não conseguir jogar? São 3 semanas até lá, então vai ter outros jogos pelo caminho. O Palmeiras tem Libertadores, São Paulo tem Sul-Americana, então os dois vão ter viagens, vão ter sequência de jogos no Brasileiro. Vamos ver como cada um vai tratar esse jogo de volta. Porque talvez a Copa do Brasil venha abaixo na prioridade do Palmeiras em relação ao que vem na do São Paulo, que precisa ganhar um título desse tamanho, né? E não tem a Copa do Brasil. E dificilmente vai ganhar o Brasileiro, tá? Embora matematicamente tudo é possível, o São Paulo tem bem menos chance de ganhar o Brasileiro que o Palmeiras. A Renata Ruel gravou pra gente uma explicação ali sobre o lance do gol do São Paulo, porque os torcedores do Palmeiras ficaram na bronca, que o Klaus, ele para o lance, não deu falta, ele dá a bola ao chão, a bola sai, e aí o lance do Patrick e acontece o gol do São Paulo. Renata vai comentar um pouquinho sobre as decisões do árbitro em campo. Bom dia a todos. Teve falta, sim, do Reinaldo no Dudu. O Reinaldo empurra, a gente vê o braço nas costas, a carga nas costas. E isso é falta. Além de tudo, depois o Dudu cai e ainda tem o pisão na mão. Mas só a primeira ação do Reinaldo no Dudu já é lance faltoso e para mim uma falta clara. Uma falta indiscutível. O Dudu tinha o domínio na bola, o Dudu estava à frente do Reinaldo, o Reinaldo só vai nas costas dele. Para mim, lance claro para o Rafael Klaus marcar no campo de jogo. Mas ele não entendeu como falta, tanto que ele deixou o jogo seguir, parou e reiniciou com bola ao chão. Se ele reiniciou com bola ao chão, é justamente porque ele entendeu como lance normal. Só que se não teve gravidade no lance, ele não precisaria parar ali para analisar nada. Ele poderia ter deixado o jogo seguir até a jogada se concluir, até a primeira paralisação, ou até ele entender que precisaria o jogador de atendimento. Outro ponto aí que é fundamental, além do erro para mim claro na falta, como ele paralisou a partida, reiniciou com bola ao chão, o jogo foi reiniciado. E aí o VAR não pode entrar. Não pode ser considerado um APP, aquele fase inicial de ataque, no momento da falta, porque teve reinício. E após reinício, o VAR não pode sugerir revisão em questões técnicas. Explicando, Eugênio, você concordou que teve a falta? Você falou, foi falta no Dudu. Muito ali. clara a falta. É um absurdo ele não marcar falta ali. E parou pra nada, né? Muito clara a falta. E assim, aí é importante isso que a Renata explicou. Vamos supor o seguinte, ele não parou, tá? A jogada seguiu e saiu o gol. Aí ele poderia ter falado. Sim, porque é a origem da jogada, é o início da fase de ataque, como diz a regra, né? Então, aí ele poderia falar, não, falta no início da jogada. O VAR, no caso. O VAR, isso. Mas aqui não, né? É como o pessoal fala, mas não era escanteio. Azar, era tiro de meta, não era escanteio, do escanteio saiu o gol. É uma outra jogada, recomeçou. Então isso aí sai do território onde o VAR pode entrar. Esse é um problema, né? Muitas vezes esse lance do escanteio, você falou, sim. É aquela história do cara, deixa o jogo seguir, o bandeira. Não vou marcar o impedimento, não, porque se for o caso de marcar, o VAR pode entrar. Se for gol, o VAR marca o impedimento lá. Aí segue o lance... Não é gol, o VAR não entra, mas sai um escanteio. E aí sai o gol no escanteio. Mas só que na origem da jogada vinha impedimento, que ninguém marcou porque um deixou pro outro. Só que o VAR só poderia entrar se tivesse saído o gol. Sabe? É uma lacuna que tem, é uma brecha que existe aí nesse protocolo do VAR, na minha opinião. Tinha gente reclamando também da entrada do Gustavo Gomes. Para mim, eu reclamei, eu mandei até no grupo. Eu acho que assim, a entrada dele no Calleri já era entrada para expulsão. O Calleri já está caído no lance, ele já chega rasgando. Depois tem uma outra dividida com o Igor Vinícius, que ele nem marca falta. Mas que ele levou cartão no lance do Calleri, amarelo. Poderia ensejar um segundo amarelo e uma expulsão. Mas para mim já valeria o vermelho, como ele chuta o Calleri que está caído no chão. Foi a hora da confusão ali que o Everton puxa. Sim, que aí dá cartão amarelo para o Reinaldo, que vai lá reclamar. Mas ali já foi
Um lance de violência, de agressão mesmo a um jogador que está caído. É que comparado com segunda, ontem foi até tranquilo, né? Segunda teve muita coisa, né? Muita discussão. Mas, enfim, acho que para responder a pergunta aqui de baixo, acho que não dá para atribuir o resultado de ontem a qualquer questão. É claro que teve influência porque teve um lance, mas não é que aí foi o ponto, consequência assim, disso, ok, mas aí você vai pegar cada falta que acontece no jogo e não é marcada, porque Sim. o jogo parou e o jogo recomeçou De novo. com o Palmeiras já posicionado para defender. Então, assim, eu acho que a relação de interferência é um pouco diferente do que se fosse no mesmo lance, por exemplo. Boa, a gente fala mais então de São Paulo e Palmeiras ao longo deste Sport Center que eu quero